Bom dia, pessoal. Bom dia, igreja. Sejam todos bem-vindos a mais essa devocional, essa oportunidade que temos de refletir na palavra de Deus. A nossa oração é que essa devocional possa trazer vida para as nossas vidas, uma nova alegria, e que a partir da vida que recebemos possamos transmitir esta vida para outras pessoas. Nosso texto hoje é de Lucas, capítulo 7, a partir do versículo 11, na história de uma viúva que acabara de perder o seu filho e como Jesus interveio nessa história. Logo após, Jesus foi a uma cidade chamada Naim, e com ele iam seus discípulos e uma grande multidão. Ao se aproximar da porta da cidade, estava saindo o enterro do filho único de uma viúva. E uma grande multidão na cidade estava com ela. Ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela e disse: "Não chore." Depois aproximou-se e tocou no caixão, e os que o carregavam pararam. Jesus disse: "Jovem, eu lhe digo, levante-se." O jovem sentou-se e começou a conversar, e Jesus o entregou à sua mãe. Todos ficaram cheios de temor e louvavam a Deus. "Um grande profeta se levantou entre nós", diziam eles. Deus interveio em favor de seu povo. Essas notícias sobre Jesus espalharam-se por toda a Judéia e regiões circunvizinhas. Essa mulher narrada nesse texto, ela está passando por uma experiência muito difícil e uma vida já marcada por um sofrimento, por um momento de tristeza. Ela era viúva e só tinha um filho, e agora esse filho único falece também, e ela precisa acompanhar o esquife e levar o filho ao sepultamento. Existem muitas coisas envolvidas nesse texto que às vezes fogem à nossa percepção, porque vivemos num contexto totalmente diferente, numa cultura totalmente diferente, com pensamentos sobre a vida totalmente diferente do que aquelas pessoas daquela região e daquela época. Por exemplo, uma das grandes preocupações e dos grandes sofrimentos presentes ali, que nem sempre é tão perceptível, é porque a morte desse garoto significa para essa mulher, além, é claro, de todo o sofrimento imensurável de perder um filho, e para alguém que já perdeu o esposo, agora perder o filho, não estamos aqui diminuindo em nada esse sofrimento. A gente sabe a dor, ou pelo menos tenta imaginar a dor que ela está sentindo, mas é o fim da linhagem, e para os judeus isso é muito importante. A família dela não terá nenhum tipo de segmento. O sonho dela acabava ali. O sonho de ter uma família, de ter uma continuidade na sua família, acabara ali. O marido já havia falecido. Agora o único filho falece. O marido dela não teria linhagem, o nome dele morreria ali, o nome daquela família seria sepultado junto com aquele menino. Mas você vai dizer, mas ela ainda está viva, mas nós estamos pensando dentro da cultura da época. Então, ela carrega já esse peso do fim de uma história. A história dela acaba. Outro detalhe do texto é que uma grande multidão está seguindo Jesus. E uma grande multidão está seguindo o enterro. Então, há uma grande multidão seguindo a vida. Jesus mesmo se declara: "Eu sou a vida." Ele é o pão vivo que desceu do céu, ele é a água da vida. Então tem uma multidão seguindo a vida e uma multidão seguindo a morte. Uma multidão seguindo a vida porque quer experimentar a vida, porque quer desfrutar da vida, porque sim encontrou a verdadeira vida. E uma multidão seguindo a morte, não porque gosta da morte, mas uma multidão seguindo a morte porque está escravizada pela morte. Uma multidão seguindo a morte porque a morte os enlaçou
E eles são como que obrigados mesmo a seguir a morte. É o que eles têm que fazer agora, é acompanhar a morte, é acompanhar o sepultamento daquele garoto. Era o mínimo que eles podiam fazer. Eles não tinham opção senão seguir a morte. E esse encontro de Jesus, da vida com a morte, ela se dá na porta da cidade. Ele, né, o encontro se dá na porta da cidade. A porta da cidade eram lugares onde tomavam as decisões sobre a cidade. A porta da cidade era quase que como uma câmara legislativa, onde os vereadores se reúnem para decidir sobre a cidade. Era assim que acontecia na época. As grandes decisões, as reuniões eram feitas na porta da cidade. O nome dessa reunião é eclesia. Eclesia é o termo que surge o nome igreja. Jesus, quando diz lá em Mateus sobre esta confissão de Pedro, né? Pedro, o que as pessoas dizem que eu sou? E Pedro, o que você diz? E Pedro diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ele fala, sobre essa pedra, sobre essa afirmação, sobre essa confissão de fé, eu vou fundar, eu vou estabelecer a minha eclesia, a minha igreja. A reunião das pessoas que vão poder promover vida para a cidade, vida para outras pessoas. E é ali nessa reunião na porta da cidade, na eclesia, que há o encontro da vida com a morte, que há a transformação das pessoas que seguem a vida para a transformação das pessoas que seguem a morte. Isso para nós, especialmente para todas as pessoas que seguem uma igreja, é muito importante, porque a igreja ela precisa trazer vida, a igreja precisa trazer esperança, a igreja precisa transformar a realidade das pessoas que estão sofrendo, a igreja precisa intervir na vida das pessoas que já perderam seus sonhos, suas esperanças, projetos de vida, como aquela mulher, toda a família dela acabava ali, todo o sonho dela acabava ali com a morte daquele garoto. E é na eclesia, no encontro da vida com a morte, que é a possibilidade de trazer vida. E Jesus faz isso. Jesus intervém. E quando aquele menino é ressuscitado, aquela multidão que está seguindo a morte, é claro, o menino vai voltar para a cidade, vai entrar para a cidade, para ir para a casa dele, e toda a multidão vai segui-lo. E aquela multidão que seguia a morte, a desesperança, a tristeza, o lamento, o pranto, toda aquela multidão agora vai seguir a vida. A vida que foi gerada pelo encontro com Jesus. A vida que foi gerada pelo toque de Jesus. E a vida que foi gerada pela palavra de Jesus. Menino, levante-se. O desafio para nós, levar esperança, levar vida, vida de verdade. Deixar de sermos uma igreja brasileira em si mesmada que só pensa em si. Uma igreja que só pensa na prosperidade pessoal e um falso evangelho que diz que quem segue Jesus é para ficar rico. Quem segue Jesus é para levar vida e esperança para todas as pessoas. Ficar rico é uma outra consequência, é uma outra história, não tem nada a ver com o evangelho. Nada de mal ficar rico, mas não é para isso que Jesus morreu. Precisamos aprender que a igreja é para levar vida. Jesus vê a mulher, Jesus se compadece da mulher, Jesus consola a mulher, Jesus intervém na história e Jesus transforma a morte em vida. Seja você de igreja ou não, frequentante, participante de uma comunidade de fé, de uma igreja ou não, esse mesmo desafio se aplica a você, a enxergar pessoas, a se compadecer daqueles que estão enredados pela morte, a confortar e levar consolo e esperança para essas pessoas, intervir na história delas, para que onde haja morte comece a haver vida, para que onde os sonhos acabaram eles possam ser ressuscitados, para que uma multidão que segue a morte possa ser tocada pelo poder do Evangelho e agora levar vida. Vamos orar? Vamos pedir isso para o Senhor.
Ó Pai, nós queremos ser instrumentos de vida nas Tuas mãos. Nós podemos sim, Deus, enxergar muitas pessoas que sofrem, muitas pessoas que têm os seus sonhos dilacerados, perdidos. E nós queremos ser instrumento para que o Senhor toque nessas vidas através de nós. E o Senhor fale com essas pessoas através de nós. E as pessoas possam se levantar e ressuscitar para a vida como foi aquele menino. Eu quero interceder por todos, ó Pai querido, que estão enredados em sofrimentos, tristezas, que estão passando por momentos difíceis nas suas vidas. Ó Pai querido, que Teu Espírito possa chegar ao coração dessas pessoas e transformar as suas vidas para a glória do Teu nome. Ó Pai querido, que onde há morte, o Senhor possa levar vida, onde há tristeza, o Senhor possa levar alegria, e o Senhor use as nossas vidas como instrumento nas Tuas mãos para isso. É no nome de Jesus que oramos. Amém? Que esse dia seja marcado pela intervenção de Jesus em nós. Que a nossa tristeza também seja transformada em alegria. Que a nossa morte também seja transformada em vida. Que a gente possa levar a vida a todas as outras pessoas. O Senhor te abençoe. Um excelente dia.